Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez ao MetaCast. Antes de qualquer coisa, obrigado pela audiência. Não esquece de deixar o like e marcar os seus amigos. E vamos lá. Hoje é mais um vídeo crítica. E como vocês sabem, mais um vídeo que eu vou ser cancelado, o pessoal vai reclamar, mas tá tudo bem. Eu queria falar sobre um assunto hoje que muitos de vocês citam quando falam da blockchain. E o nome desse assunto é lastro. Então assim, não vai ser um vídeo aula, vai ser de fato um vídeo crítica, mas vamos tentar falar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Então vamos lá. É muito comum quando a gente fala de blockchain, quando fala de Bitcoin, Ethereum, que a gente já falou várias vezes, é só, cara, é a pontinha do iceberg, a tecnologia é muito mais do que isso, mas ainda assim, falar não, são moedas inflacionárias, ou seja, tem uma variação enorme de preço, sem lastro. E o cachorro latindo. Tudo bem. O que é uma moeda sem lastro? Vamos voltar um pouquinho. O que é uma moeda com lastro? Se você for um órgão governamental, não importa, e criar uma moeda com lastro, basicamente você está dizendo que a garantia dessa sua moeda, ou o ativo aonde ela se baseia, é X. No caso do dólar, há muito tempo atrás, era o ouro. Então o governo americano tinha uma reserva enorme de ouro, barras de ouro, para poder lastrear ou garantir a sua moeda. Hoje em dia, pelo governo americano ser talvez o mais confiável do mundo, apesar de ter a maior dívida externa do mundo, ainda assim, o dólar é visto como algo, enfim, é o teu plano de hedge, é a tua segurança. Ainda assim, quando ele foi criado, o lastro dele era o ouro. Tem vários países onde o lastro da moeda nacional é o dólar. Ou seja, aquele país tem uma reserva em dólares para poder garantir a segurança da moeda nacional que eles criaram. Então, quando o pessoal fala que o Bitcoin e o Ethereum não têm lastro, de fato, eles não têm lastro. Mas o que isso significa? Significa que essas moedas que foram criadas, e de novo eu vou botar uma aspas gigantes aqui em moedas, né? Vamos falar de criptoativo mesmo, né? Que foram criadas, elas não têm lastro em nada. Elas não têm uma segurança em outra moeda. O valor delas é baseado em oferta e demanda. Se tem mais gente querendo comprar do que gente querendo vender, o valor aumenta. Se tem mais gente querendo vender do que gente querendo comprar, o valor diminui. E essa é literalmente a única força que rege o valor de determinada moeda na blockchain. E de fato tem várias moedas assim. Você pode até argumentar que a maneira como essa moeda é mintada ou como ela é minerada faz com que esse valor mude. Ou o prêmio que o minerador ganha, que a pessoa que está com as placas de computador que estão minerando aquela moeda, fazendo com que aquela transação ocorra, e o prêmio que ele ganha também faz com que o valor mude. Mas na prática, por a gente estar falando de moedas que são finitas, ou seja, que tem um valor total, um número total de moedas, na prática, o que faz com que o valor suba ou desça drasticamente é a oferta e demanda. Gente querendo comprar e gente querendo vender. Se essas moedas são vendidas majoritariamente em exchanges P2P, o que eu quero dizer com isso? Espaços digitais onde uma pessoa pode comprar de outra pessoa livremente, sem precisar de um ente intermediário, um banco, por exemplo, essa transação direta e o valor que os dois lados estão dispostos a pagar ou vender é o que manda no mercado. É claro que, se você tivesse qualquer tipo de ente intermediário determinando esse preço, tipo assim, você tem, sei lá, 100 mil pessoas querendo vender a um determinado preço. Cada uma delas tem um Bitcoin, por exemplo. Mas você tem aquele banco, aquele intermediário com milhões de bitcoins vendendo a outro preço, ele está drivando, ele está tentando tendenciar o preço para cima ou para baixo, para fazer com que ele tenha mais lucro. A ideia da blockchain é que você não tem esses entes intermediários, que cada vez mais você tenha mais operadores, para que não tenha ninguém que seja forte o suficiente para tendenciar o preço de mercado. É claro que é possível você tradear, né? Você vender um valor, comprar em outro valor. Mas, idealmente, você tem tantas pessoas ali dentro deste mercado e do outro lado, tantas máquinas minerando essas transações, que não tem ninguém com poder suficiente
para determinar o preço de mercado. Veja, eu não estou aqui para comparar o Bitcoin com o dólar ou com o real. Porque a gente está falando de moedas que são, de fato, emitidas por governos. Tá? Moedas cuja inflação, cuja taxa básica de juros são definidas direta ou indiretamente por governos, o que já é um problema por si só. Então eu não vou comparar neste caso. O que eu quero dizer é que, se a gente comparar com qualquer outra moeda ou ativo que seja do mercado da Web 2, seja ele uma ação, uma debênture, não importa, via de regra, o que faz com que esse ativo valha mais ou menos, que o preço suba ou desça, é o mercado. É o interesse que cada pessoa tem em comprar aquilo ou não. É a tua expectativa do que vai vir de dividendo, do que vai vir de lucro. É isso que determina. E a ideia da blockchain é a mesma. Só que, por causa da população ter chamado isso de maneira geral de moeda, as pessoas comparam Bitcoin, Ethereum, etc., com moedas, com stables que já existem na blockchain, com dólar, com real. E esse é o primeiro dos erros. Essa é a primeira das críticas. Se vocês têm assistido meus vídeos aqui, você vai ver que, tipo, a minha maior crítica, na maior parte desses vídeos crítica, é em relação à comunicação, a maneira como as pessoas enxergam as coisas. O sensacionalismo, as palavras, as frases que são ditas. O erro aqui está na comparação com moedas governamentais e não com a maneira como a tecnologia funciona. Então vamos deixar isso para pensar, tá? Vamos lá. Então a gente começou tudo isso para falar sobre lastro, né? Ainda assim, eu sou o cara que defende que, tipo, Bitcoins, Ethereum e tal, pode ser o motivo pelo qual, quando você fala de criptoativos, você pensa na blockchain. Ainda assim, como eu falei antes, é a ponta do iceberg. Tem muita coisa ali embaixo. A tecnologia libera um zilhão de possibilidades diferentes. E essas possibilidades só tendem a ajudar você, consumidor. Seja você consumidor de um pão de queijo na esquina, ou você que quer investir, que vai ter mais opções de ativos. A questão do lastro é o seguinte: isso só importa se tudo que você está considerando são as moedas que são tanto inflacionárias, quanto, de fato, não, aquelas que não têm lastro, como o Bitcoin ou o Ethereum. Ou seja, não tem nenhum ativo por trás. Por que eu estou falando isso? Porque, pelo menos na minha opinião, a grandíssima maioria do mercado como um todo, tirando projetos de games ou projetos que são scam, etc., vai estar lastreado de fato em ativos de renda fixa. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se você já considerou alguma vez investir, por exemplo, em fundo imobiliário, e você precisou de uma XP da vida, de uma exchange, de um corretor, para poder chegar a ter esse ativo, que está acontecendo agora, inclusive pela CoinLibra, que é nosso patrocinador, e vamos aproveitar nesse momento para poder agradecer eles pela realização desse vídeo, que sem eles nada disso aqui seria possível. Através de intermediários de pontes como a CoinLibra, você vai ter acesso a esses mesmos ativos, só que sem nenhum dos problemas, das barreiras. Precisa ter pelo menos tantos reais. Você precisa de um intermediário, você precisa de um gestor de conta, você precisa pagar uma taxa referente a... Esquece tudo isso. A gente está falando de ativos com lastro. Fundo imobiliário é lastreado no quê? Em propriedade. Está comprando algo cujo valor foi determinado em partes por quanto vale aquela propriedade que aquela empresa está colocando em jogo, em risco. Risco para ela, risco para você. Por isso que tem recompensa. Não existe recompensa sem risco. Só que, se você está acostumado a comprar isso a mercado, dá na mesma comprar dentro da blockchain. Com uma diferença. Na blockchain é mais barato, mais rápido, mais fácil, de fácil acesso e mais pulverizado. Então, achar que lastro só existe em moedas tradicionais, para começo de história, é bullshitagem. Essa percepção só existe porque os nomes mais comuns da blockchain, como Bitcoin, Ethereum, entre tantas outras moedas inerentes à chain que elas representam, de fato não são lastreadas a nada. Porém, não esqueçam que essas moedas servem para, claro, fazer uma renda, tradear,
Mas da mesma maneira como as stablecoins, as coisas que são lastreadas ao dólar, aí sim, são vinculadas a preço ao dólar, ao real, sempre 1 para 1, são um meio de você chegar ao seu fim. Que fim é esse? O fim é ter acesso a demais ativos e operações que você nunca teve acesso antes, que deverão ser facilitados para você. Muitos desses ativos, ativos de renda fixa, coisas normais que você está acostumado a ver no seu dia a dia, e que a única maneira que você tem de acessar eles, de investir neles, é por um sistema burocrático, demorado e custoso. Para finalizar esse assunto, independentemente de lastro ou não, o objetivo da blockchain é tirar esses impedimentos. É tirar essa demora, essa burocracia e esse custo. Pensem nisso, porque já a gente vai lançar vários vídeos tutoriais, vários vídeos aula sobre vários mercados diferentes, onde isso pode ser aplicado na prática, no seu dia a dia e de maneira fácil. Cara, se você gostou do conteúdo, não esquece de indicar para os amigos, não esquece de marcar a galera. Tira suas dúvidas aqui embaixo. Vamos fazer uma parte 2 do vídeo se for o caso. Beleza? Tamo junto. Vamos que vamos.